Bom, turma, vamos corrigir a primeira prova, tá? Na questão número 1 lá, as opções a seguir apresentam princípios expressamente albergados na Constituição Federal de 88, à exceção de uma. A letra I é o princípio da anualidade, que não faz parte do princípio constitucional tributário, tá? Isso aqui é um princípio de direito financeiro. Questão número 2, tá? O princípio da anterioridade do exercício. Aí dá um conceito aqui, tá? Com relação ao princípio da anterioridade, tá? Quando fala anterioridade, é a anterioridade anual, tá? É verdadeiro, é certo, tá? A questão número 3, tá? À luz do sistema constitucional tributário, a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas compete ser instituída por. É um tributo de competência comum, então é a letra E, União Federal, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? A questão número 4 era para completar, tá? É as taxas cobradas, e aí dá o conceito aqui da taxa de serviço público, tá? Taxa do exercício regular do poder de polícia, que são as duas espécies de taxa, tá? A questão número 5, o princípio da legalidade enuncia, tá? Que a lei fiscal há de ser anterior ao exercício financeiro que o Estado arrecada o tributo. Esse conceito é do princípio da anterioridade anual, anterioridade de exercício, não do princípio da legalidade, logo é falso, tá? 6, a obrigação de pagar tributo é uma obrigação principal, verdadeiro, uma obrigação de pagar, de dar. A contribuição de melhoria não é tributo vinculado, falso. A contribuição de melhoria é um tributo vinculado, tá? O fato gerador é a realização de obra pública e a valorização imobiliária, tá? Então, o que for arrecadado vai para o investimento nessa obra pública pelo qual foi instituído a contribuição de melhoria, tá? Então, é falso. A contribuição de energia elétrica é realizada através de taxa. Falso. Taxa é tributo. A energia elétrica é preço público, é tarifa, não é tributo. Tá? A gente tinha visto em sala de aula isso. Bom, 9, segundo o entendimento do STF, as espécies de tributo são as seguintes: contribuições ou contribuições especiais, taxa, imposto, empréstimo compulsório e contribuição de melhoria. Logo, letra D. A questão 10. Qual a espécie de tributo possui como característica a referibilidade? São as contribuições especiais ou contribuições, tá? Bom, gente, na questão número 11, tá? Que é a questão do IPTU, aqui do aumento da alíquota, não pode aumentar no mesmo ano, porque aumento de alíquota tem que obedecer às duas anterioridades, a anterioridade anual e a anterioridade mínima, tá? E o lançamento é o lançamento direto ou de ofício, tá? Quem não me colocou de forma completa, eu dei algum desconto, tá? Dependendo da resposta, tá? A questão número 12, tá? A empresa AX Limitada declarou através de DCTF COFINS de R$8.000, quer dizer, R$8.000 de PIS e R$2.500 de COFINS. Salienta-se que pagou apenas o valor referente a COFINS, tá? Bom, gente, para a modalidade de lançamento não interessa se pagou ou não. O que interessa é se declarou, se fez o lançamento. E isso foi feito. Ambos são tributos cujo lançamento é por homologação ou autolançamento. Cabe ao contribuinte fazer o lançamento e o fisco tem 5 anos para verificar ou não. Então, aqui tinha uma modalidade de lançamento apenas, o lançamento por homologação ou autolançamento, tá? A maioria eu acho que acertou aqui a questão.
A questão número 13, a União Federal aumentou através de lei a alíquota do imposto de renda de 27% para 28%, tá? E essa lei foi publicada em 28 de novembro de 2019. Bom, gente, a alíquota do imposto de renda não obedece à anterioridade mínima de 90 dias do artigo 156, o terceiro, a linha C. Logo, tu pode majorar esta alíquota até 31 de dezembro, que ela já vai estar vigorando em 1º de janeiro do próximo ano, tá? Então, quem não me colocou de forma completa a questão da exceção ao princípio, eu dei um desconto, tá? A questão número 14, com relação à União Federal, através de lei ordinária, aumentou em 30 de julho de 2019 a contribuição social INSS, cota patronal, de 1,5% para 13,5% sobre a receita bruta. Bom, aqui se trata da contribuição especial previdenciária do artigo 195 da Constituição Federal. Logo, esta espécie de tributo obedece apenas à anterioridade nonagesimal do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. 90 dias, tá? O único princípio com relação à anterioridade que ele obedece. A legalidade também, mas a legalidade não tem nenhuma inconstitucionalidade ou nenhuma ilegalidade. A questão, então, esse aumento desta contribuição poderá se dar e vigorar a partir de 90 dias da publicação da lei, pelo princípio da anterioridade nonagesimal do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, quem não me colocou de forma completa, tá? Eu também dei algum desconto, tá? Bom, gente, as questões da primeira prova eram estas, tá? Agora vamos de imediato às questões da segunda prova. Só abrir aqui. Tá. Vamos lá. Segunda prova, tá? Bom, a questão número 1, tá? Aqui a questão certa é a linha C. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares, sem que com isso ocorra violação do princípio da isonomia. Bom, exclusão do crédito tributário é isenção ou anistia. A isenção é para frente, é do tributo, é da publicação da lei para frente. A anistia é para sanção, apenas para multas, e da publicação da lei para trás, tá? Tanto pode ser de um modo geral para determinado ramo, como uma situação específica. A isenção, o normal, via de regra, é para uma situação específica, tá? Até porque tem a lei de responsabilidade fiscal que deve ser obedecida e, portanto, tem que ter uma compensação dessa renúncia de receita. Então, via de regra, vai ser para questões específicas, para determinado ramo, determinada região, enfim, questões bem pontuais, tá? Porque se trata de um benefício fiscal. E aí a política tributária, seja da União Federal, dos estados ou municípios, podem conceder determinadas isenções, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra C. A questão número 2, marque a alternativa que contém duas hipóteses de extinção do crédito tributário. Bom, é a letra D, transação e decadência, tá? A questão número 3, extingue o crédito tributário regularmente constituído pelo lançamento, é a remissão, a letra B. Remissão é perdão, é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário. No número 4, eu coloquei um conceito de compensação, tá? Ele é verdadeiro também, aqui. Era verdadeiro ou falso? É verdadeiro. O número 5, tá? O Instituto de Direito Tributário, que abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que o concede. Bom, aqui é a anistia, a exclusão do crédito tributário, a letra D, tá? Número 6 é o conceito de transação, tá? Então, portanto, também é verdadeiro.
que é uma hipótese de extinção do crédito tributário. O número 7, a anistia abrange juros e multa cometidas após a vigência da lei que a concede. Não, é falso. Primeiro que não é após, tá? É anterior à publicação da lei, é para trás. E a anistia só da multa, não dos juros, tá? Só multa. Após o lançamento corre prazo de decadência. Falso. Após o lançamento corre prazo de prescrição. Antes do lançamento, decadência. Tá? A questão número 10. Formular um exemplo de anistia ou um exemplo de isenção, indicando respectivamente o fundamento legal. O fundamento está lá no artigo 175 do CTN. Aqui, gente, era para dar um exemplo, criar uma hipótese. Tá? Então, quem não me fez isso, eu dei algum desconto, tá? Aí criar tanto hipótese de isenção como de anistia. Bom, na questão número 10, aqui eu vou pausar um pouquinho, porque essa questão, se eu não me engano, ninguém acertou, tá? E eu expliquei em 1h30, tá? Mas eu sei que a questão é complicada, essa parte da matéria é complicada, e para quem não lida no dia a dia, é uma questão tranquilamente, tá? que pode ser que a pessoa erre, tá? Lembra que eu falei para vocês, para responder uma questão de decadência ou prescrição, temos que ir por partes. Primeiro olha a decadência e depois olha a prescrição, tá? Bom, o contribuinte devendo declarar, tá? 80 mil, declara o valor de 50 mil. Aqui temos decadência de 30 mil. Por quê? Se ele deve declarar 80 e declarou 50, tem 30 mil de decadência, porque aqui é o lançamento. No momento que ele declara, ele está lançando. Então, antes do lançamento, corre prazo de decadência. Ela simplesmente para me responder, existe decadência no valor de 30 mil, artigo 173 do CTN. Ponto. Bom, os 50 mil, na questão, eu não falei que eles tinham sido recolhidos, tinham sido pagos, tá? Então, ele declarou, mas não pagou, tá? Ele declarou, mas não pagou, tá? Eu fiz o sinal aqui porque o meu filho estava cruzando aqui, fazendo um barulho, então não se assustem, tá? Faz parte. Então, 80 mil. Era para declarar 80 mil, declarou 50, decadência de 30, artigo 173 do CTN. Os 50 que declarou não recolheu, então prescrição dos 50. Sim, existe prescrição de 50 mil, artigo 174 do CTN. Certo? Por isso eu falei para vocês, vamos resolver por partes. Primeiro a decadência, depois a prescrição. Tá? Ambos é 5 anos, tá? 5 anos para lançar. Quando o lançamento, que é o caso, é por autolançamento ou lançamento por homologação, se o fisco não fizer, se o contribuinte não fizer, o fisco poderá fazer no prazo de 5 anos, num lançamento por ofício, tá? Que era o caso. No lançamento, após o lançamento, tá, e ele lançou 50 mil, aí estamos falando da prescrição, esqueça a decadência. Tá? Como ele não recolheu, o fisco tem 5 anos para interromper a prescrição. Interrompe a prescrição com o despacho do juiz que ordena a citação, via de regra, ou seja, com a distribuição da ação de execução. Tá? E 5 anos também. Então, decadência de 30 mil, prescrição de 50 mil. A decadência é o artigo 173 do CTN, a prescrição é o artigo 174 do CTN. Depois, formular um exemplo de aplicação da prescrição intercorrente. Aqui a maioria me colocou o conceito, é formular um exemplo qualquer. Tá? Prescrição intercorrente pressupõe distribuição de ação de execução fiscal, tá? E pode-se dar isso se o fisco não citar
correr o prazo de 5 anos ou não penhorar bens após a citação e correr o prazo de 5 anos, descontando aquele 1 ano que pode ficar suspenso sem a contagem do prazo da prescrição. O fundamento está lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, tá? Bom, gente, então assim, ó, o que eu tinha para passar para vocês das correções eram estas, tá? No primeiro dia de aula, eu falei para vocês que eu não estava preocupado com a nota e não tenho preocupação com nota, e sim com o aprendizado de vocês, tá? Então, é muito importante vocês verificarem aonde erraram, tá? E mais uma vez, muito obrigado pela atenção no semestre, pelo acolhimento aos formandos, sucesso na profissão, para quem vai fazer a prova de óleo, sucesso também. Para quem for continuar no IPA, se Deus quiser, vamos nos reencontrar em breve. Estou sempre à disposição de vocês, tá? Podem contar comigo, tá? Na minha área, no que eu puder ajudar, mesmo depois de formado, estou sempre à disposição, tá? Um abraço a todos e contem comigo.